Podfaz, podcast da Crefaz. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podfaz. Hoje eu tô aqui e o papo vai ser direto. Como evitar aquele aperto no final do mês que ninguém merece passar. E para debater isso comigo, não tem ninguém menos e ninguém mais que a nossa lindíssima Rosana, que auxilia a gente em todo o tema que envolve educação financeira e tá aqui para desmistificar tudo isso e ajudar a gente, principalmente quando vai chegando no final do mês e tá aquele aperto, Rosana, aquela dificuldade. Seja muito bem-vinda e ajudar a gente a desbravar sobre esse tema tão complexo e tão difícil que é a educação financeira. Gratidão pelo convite mais uma vez, gratidão para você que tá aí do lado. E eu não posso deixar de dizer que esse lindíssima que eu ganhei, pronto, já fez podcast de hoje, né, gente? Boatos que a gente tem uma maquiadora no marketing, né? Temos, Então, que assim, gente maravilhosa. Olha, um dia eu conto isso para vocês. Um dia eu conto isso para vocês. Mas indo ao tema, sem sombra de dúvida. Eu acho que não tem uma coisa. Não, tudo bem, existem outras coisas ruins, desagradáveis, exato. mas vai chegando o final do mês e a grana tá curta, começa a bater um desespero. E geralmente é quando acontece imprevisto, a gente precisa resolver alguma coisa, e daí faz como? Faz o quê? Sente e chora? Começa Não dá, daí, né? Não dá, porque aí se sentar e chorar, para tudo, as coisas não funcionam, né? E é muito interessante isso que você começou, né? Parece que tudo acontece ao mesmo tempo. A grana tá curta, o mês tá terminando, o dia pro próximo salário já ainda tá meio longe. Fura o pneu do carro, quebra alguma coisa na moto, né? A criança tem uma febrezinha, precisa de um medicamento, enfim, as coisas acontecem. E aí a gente volta para essa nossa beleza da educação financeira, né? Que é quando a gente fala da reserva financeira. Exatamente. E olha só, Brenda, eu acho que tem muita gente que ainda tem. E eu levei algum tempo, tá? Eu levei algum tempo para entender exatamente o que era a reserva financeira. Por quê? Normalmente, quando a gente escuta em educação financeira ou alguém dando alguma dica sobre a reserva de emergência, né? Tá muito atrelado ao universo dos investimentos. Mas, na verdade, a reserva de emergência, do dia difícil, da grana no final do mês que fica curta, e aí você precisa ter a sua caixinha ali, né? Para ir buscar esse seu dinheiro extra, esse seu dinheiro adicional, ainda faz parte aqui, ó, do planejamento financeiro. Exato. Então, muita gente aborda a reserva financeira em uma etapa que a maioria nem escuta. Fala, vai falar para eu investir, mas não tem dinheiro. Opa! A reserva de emergência, o dinheiro para o dia do sufoco ou para uma alegria inesperada, Sempre importante. ele fica numa outra gavetinha, Uhum. que a gente dá o nome de reserva de emergência. Não, perfeito. Eu acho que a gente começou com o pé direito nesse conceito que é extremamente importante, que a gente ouve falar, nunca sabe por onde começar. E eu gostei muito do que você trouxe, né? Que é um conceito que às vezes as pessoas colocam ele de forma não alocada, mas quando a gente coloca ele no momento certo, na hora certa, explicando como e por quê, faz total sentido. Mas quando a gente fala de aperto no final do mês, a gente volta para um outro conceito que a gente deu um spoiler no último podcast, que é a diferença de necessidade e desejo. Né, que às vezes os nossos desejos falam mais alto que todas as nossas necessidades e é aí que a gente se aperta. Antes da gente se aprofundar nisso, você já passou por alguma situação que você percebeu que o desejo falou mais alto que a necessidade e o gasto veio assim, sem controle? Ou talvez com controle, mas nem tanto assim? Né? Eu já fico aqui assim, né? Quem nunca? Saber Quem da nunca, teoria, meus gente, amigos, não hã? exime a gente da prática. Vai, gente, não posso, mas mereço, mas quero, preciso, não preciso, mas eu quero, eu mereço. Quem nunca, né? E é muito. Eu acho importante essa sua pergunta,
para alguém que vem de um universo do mundo das finanças, Uhum. né? Eu costumo brincar que, assim, gente, não levem ao pé da letra, tá? É só uma brincadeira. Que eu sou cobra criada, né? Dentro do mercado financeiro. Porque são aí cerca de 27, 28 anos de atuação, né? Sempre estudando, me aperfeiçoando. Trouxe para dentro desse contexto a psicologia, a sociologia. Mas a essência é o mundo das finanças. E aí, meu amigo, minha amiga que tá aí do outro lado, o que você pensa? Ah, nossa, mas a pessoa trabalha no banco, a pessoa trabalha com investimentos, a pessoa trabalha com algo que está relacionado a dinheiro, ela sabe tudo, ela faz tudo certinho. Somos humanos, Ó, carne e osso, tem sangue nessas veias. O que acontece? Temos essas questões, né? Todo mundo passa por dificuldade, por dia a dia mais apertado, por vontade de ter aquele momento de escape, ter aquela válvula de escape, resolver a ansiedade de certo modo. A gente é perpassado por diversos sentimentos, diversas sensações, diversos problemas no nosso dia a dia, né? E é muito legal isso que você trouxe, de você estar imersa no mercado financeiro, né? E ainda assim passar por alguns momentos, porque eu passo isso também. Gente, o meu marido que tá me vendo agora, quando eu falei que eu ia apresentar um podcast sobre educação financeira, Você? Como assim? Né? E eu tenho toda uma formação em psicologia também, depois eu vim pro marketing. Então, isso é a prova viva, né, que a gente fala, que a gente entende a teoria e a gente vai se adaptando, a gente evolui como ser humano. Então, aos poucos, a gente vai melhorando pequenas falhas que a gente tem e quando a gente entende a teoria, que é o que a gente tá trazendo pra vocês aqui de forma um pouco mais clara, a gente começa, pelo menos, enxergar as coisas que a gente faz que poderiam ser feitas diferentes. Daí, pra gente realmente conseguir colocar isso na prática, aí é outros 500, né, Rosana? Aí a gente tem mais um monte de trabalho pra ser feito. E eu acho que, assim, dentro dessa temática, né, e da pergunta que você me fez, se eu já tive uma situação ou situações nesse sentido, eu tive 2 situações que me marcaram bastante, né, de ter esse sufoco, passar por situações desagradáveis relacionadas ao cartão de crédito. O famoso querido. É. E Brenda já falou, tem um episódio anterior, volta lá para assistir, porque a gente falou algumas coisas. Não é que a gente tá aqui repetindo, né? Mas é um tema que vai se entrelaçando, que vai tendo uma continuidade, né? Exato. E lá a gente mencionou algumas coisas sobre a parte do cartão de crédito, do crédito, né? E assim, o cartão de crédito é maravilhoso. Mas ele tem uma função que a gente ainda tem muita dificuldade como humanos de lidar, que é o postergar. É o levar para frente algo que eu sei que vai ter que acontecer, né? Um pagamento. Eu jogo ele para frente, mas eu consumo hoje. Eu trago esse bem para a existência, né? Hoje. Então, o cartão de crédito, ele acaba colocando, assim como já me colocou 2 vezes, em desafios financeiros, porque é simples, né? Ah, eu vou passar no cartão. Ah, vem só o mês que vem. Até a conta mental, a Exato. contabilidade mental, ela é muito rápida. E hoje tá tudo muito fácil, né? Antes a gente precisava do Sim, dinheiro pra pagar. sim. Depois veio o cartão, que facilitou. Hoje a gente cadastra o cartão no próprio celular, dá Não 2 é? toquezinhos do lado, aproxima da maquininha e fechou. Ah, ó, tic. Você encosta. Antes você tinha que, né, inserir, Você colocava assim, você lembrar a teve que pensar pra senha. Você colocar tinha a que senha. lembrar. Não, você não precisa. E aí a gente chega num ponto que para mim ele é muito importante nessa questão do letramento financeiro, da educação financeira. Eu preciso entender por que as coisas existem. Então, percebe? Quando eu tinha o meu cartão de crédito sem pensar, sem entender para o que ele servia, eu me pus em apuro financeiro. Quando eu entendi o seguinte, peraí, parece óbvio, mas precisa ser dito. Quando eu entendi que é o seguinte, não, essa conta chega. E se tudo que eu for comprar eu pensar, o mês que vem chega,
Não, isso aqui tá pro mês que vem. Não, esse aqui eu parcelo em 10, esse aqui eu parcelo em 8. Mas eu não tenho as minhas anotações. O meu modo de verificar, que eu já vou entrar no outro mês, tendo conta para pagar. Exato. Né? Já começa com a fatura alta, Já começa né? com a fatura alta. É isso que coloca a gente dentro de um contexto de se perder e de ter uma dificuldade. Muitas pessoas entram, assim, a porta de entrada é o cartão de crédito. Ele é um vilão? Não. Exato. Mas ele deve ser utilizado principalmente para questões de emergência. Aí as pessoas vão rir, né, do outro lado. Ah, Rosana, não dá pra comprar aquele tênis? Rosana, e aquela blusinha? Vou lá no supermercado ter uma vontade de fazer um bolo. Na teoria, o cartão de crédito deve ser utilizado para situações emergenciais Uhum. e que você não tem ali a sua reserva, mas você tem um prazo para buscar esse capital, enfim, né? Aquelas coisas da vida. E em uma outra situação onde você tem o seu dinheiro investido, Uhum. e aí ele está rendendo, e você tem 40 dias ali, 35, 40 dias de rentabilidade, mas você tem o dinheiro que você vai precisar pagar o seu cartão de crédito. Perfeito. Na teoria é isso. Uhum. Na E na prática, prática. só, né? Vida que segue. E na prática, porque toda vez que a gente entra nessa discussão sobre o cartão de crédito, a gente entende esse viés teórico, né? Essa Uhum. necessidade da utilidade dele. Isso. E você trouxe um ponto fundamental, que é não enxergá-lo como um vilão. Ele é um facilitador para conseguirmos algo. A diferença é como e em qual momento eu vou conseguir esse algo. E daí a gente volta na questão da necessidade do desejo. Porque é aí que gera, é aí que nasce a maior das dúvidas que a gente tem. Porque, teoricamente, ele é para algo que eu realmente preciso, não para um desejo. Ou é para algo que eu vou precisar em algum certo momento, né? E como que a gente diferencia isso? Qual que é o principal divisor de águas para mim conseguir ter de forma clara na minha mente o que é uma necessidade e o que é um desejo? E depois a gente vê em como que a gente engloba o cartão e tudo que envolve nisso. Tá. Assim, é algo que eu vejo como fundamental para a gente entender como a gente trabalha o dinheiro na nossa Uhum. vida. Porque poucas coisas estão no nosso controle, na vida como um todo. Mas necessidade é algo que normalmente não está no nosso controle, mas é um compromisso de vida. Uhum. E desejo é algo que está no nosso controle. Perfeito. Tá? E a gente tem uma dificuldade para separar essas duas caixas, né? Uhum. Quando a gente fala em relação ao dinheiro, sobre as necessidades que a gente tem que considerar em um planejamento, em uma anotação, em algum controle que eu faço lá no meu caderno, na minha agenda, a necessidade normalmente, olha, eu diria que quase total, ela está dentro do que a gente chama de despesas fixas. Show. Tá? Então, o que que é isso, Rosana? É a minha alimentação, é a parte que envolve a minha saúde, né? Por exemplo, se eu preciso pagar um plano de saúde, um plano odontológico, tem pessoas que não, né? Que tem isso através de uma questão do seu próprio emprego, mas tem outras que precisam pagar. Ali eu tenho a parte de educação, Uhum. escola dos filhos, os meus próprios cursos, né? Aquilo que eu vou fazer para me aprimorar no meu conhecimento, naquilo que eu busco, né? Inclusive profissionalmente. Às vezes eu tenho questões relacionadas à gasolina do meu carro, da minha Uhum. moto. Exato. Porque você sabe que para o carro andar, ele vai ter que ter um combustível. A moto para andar vai ter que ter um combustível. Quanto você gasta de combustível por mês? Isso vai em despesa fixa. Por quê? Uhum. Não é um dado aleatório. Você não faz uma viagem de 200 quilômetros no mês, no outro você faz 400. Não, E se faz uma variável de um acontecimento que. coisa em outra. Né? Normalmente você faz o quê? Vou para o trabalho, ou deixo as crianças na escola, vou Uhum. para o trabalho, depois volto, pego as crianças. Aí a gente para num lugar, foi comer uma coisa. Enfim. Gente, não tem nada que é tão fora da curva da vida Uhum. da gente, né? Então, as despesas fixas, elas, na sua grande maioria, englobam o que a gente chama de necessidade.
Perfeito. Então, esse mês eu tenho essa conta para pagar, o mês que vem eu vou ter de novo, no outro, no outro, no outro. Eu posso usar aquele contexto e aquele conceito daquela base de pirâmide. Então, necessidade é tudo que eu tenho na base. Então, é tudo que eu Isso. tenho de alimentação, sobrevivência, saúde. É o básico que eu necessito para sobreviver. Isso. Perfeito. E foi legal você falar dessa pirâmide, né? A famosa pirâmide de Eu Maslow. tentei, gente, não trazer o termo, mas Mas, gente, é só pesquisar na internet, hoje dá pra pesquisar tudo. a gente vai E é colocar bem um link legal. aqui dela, qualquer Isso, coisa, tá, gente? coloca o link pro pessoal. O que que acontece, né? O equívoco da necessidade está... Ai, agora vai ficar meio profundo, mas eu vou explicar, tá? Está na generalização, né? Porque a gente vai dizer, necessidade, saúde, alimentação, educação, Uhum. moradia. Mas, às vezes, na minha família, eu tenho uma condição diferente ali dentro dessa necessidade. Como eu mencionei. Uhum. Por exemplo, eu já participei de casos no passado de planejamento financeiro, onde a família tinha uma necessidade específica, um gasto muito alto, exatamente com combustível Uhum. de automóvel, porque existia uma pessoa com uma doença na família e semanalmente existia um determinado tratamento que precisava ser feito e era num outro município. Uhum. Olha, né? É específico. Então, assim, a gente tem a base da pirâmide, que é uma generalização, ou seja, dá para usar para todo mundo? Dá. Alimentação, saúde, moradia e educação. Mas, dentro das suas despesas fixas e da sua necessidade, pode ter algo um pouco diferente. E nem por isso vai ser uma despesa variável. Exato. Acho que tudo que a gente traz aqui, tudo que a gente conversa e que é importante para todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente, deixar anotado, entender, é que tudo que envolve dinheiro, envolve essas decisões, vai perpassar vocês como indivíduos. Então, somos indivíduos diferentes, somos pessoas diferentes, que vivemos realidades diferentes. Então, como que a gente consegue aplicar todo esse contexto que a gente está trazendo dentro dessas individualidades? E esse exemplo que você trouxe é muito rico, né? Essa questão da generalização ficou muito clara para mim agora. Porque não dá pra gente generalizar, não dá pra gente trazer uma fórmula pronta, como a gente disse no começo. Então, existe um pressuposto do que são despesas fixas e existe um pressuposto do que são necessidades básicas. Porém, isso vai estar dentro de um contexto que a pessoa vai estar inserido, sempre. Isso. Perfeito. Perfeito. Divino. Ai, você sempre. Ai, pega e passa tão bem. Aí eu fico aqui admirando. Ai, tira minha concentração. Gente, fica aí a Rosana conversando. Se não tem um Pois é. time aqui nesse podcast, Nossa, ó, vai embora o negócio. fica E difícil. aí, é verdade. Aí a gente entra no desejo. E olha como é fácil de entender, gente. O desejo, ele entra naquilo lá do nosso controle, da nossa anotação de contas e do nosso planejamento, que não é que você não possa ter. Eu achei maravilhoso quando você disse isso, né? Somos seres pulsantes, estamos Desejantes. vivos, desejamos, né? Mas geralmente é algo que está em despesa variável. Uhum. Então, o desejo de você comer algo diferente no final de semana, ou mesmo durante a semana, né? Às vezes teve um dia difícil, fala, não, hoje eu vou me permitir aquela pizza meio a meio, dos sabores que eu gosto. Mas, gente, né, a pizza aí tá, né? tem que controlar aí essa despesa variável às vezes, né? Mas é um desejo. Exato. Um vestuário, uma roupa, né? O menino tá em casa, chegou em casa, tá com tênis, já não tá muito bom, mas o tênis que ele quer agora, o pai e a mãe identificam que assim, não é um tênis pela utilidade, é um desejo. E que pai e que mãe vai recusar isso, gente? A gente até na hora fala, né? Não, vai ter que escolher outro, porque é só pra ir pra escola, mas nosso coração... Quem é que ajusta isso? Então, a gente não pode ter essa dureza de falar que, não, o que tá fora do que é necessidade, porque a gente sabe, inclusive, Brenda, né? Pesquisas mostram isso, a gente tem visto o número dos endividamentos, a gente tem visto o número das pessoas que chegam ao mercado de crédito, buscando crédito, que o fato de você não lidar, não trabalhar adequadamente
esses conceitos Uhum. têm colocado as pessoas em dificuldades financeiras. Com certeza. E você trouxe algo que eu achei sensacional, que é o fato de que podemos ter uma necessidade que pode se transformar em um desejo, Sim. né? Então, vou pegar um exemplo aqui que você trouxe do tênis. Eu preciso do tênis para eu sair de casa, para eu ir para a escola, para eu trabalhar, depende do contexto que a gente está inserido. Então, o tênis vai ser uma necessidade. Eu preciso vestir algo para sair de casa. É um padrão social que a gente tem, não tem como fugir. Porém, eu preciso de um tênis útil ou eu preciso do tênis que tá na moda e que custa R$ 1.300? O tênis de R$ 1.300 vai ser um desejo, porque eu não preciso exatamente do tênis de R$ 1.300 para mim me locomover. Porém, o objeto tênis vai ser algo útil. Eu preciso dele para mim sair de casa. E cara, como isso é difícil. Não. Como isso é difícil. A gente vive em um mundo que a gente é metralhado e falando de uma posição de quem trabalha no marketing, né? A gente é metralhado de informação, a gente é metralhado de consumo, de coisas que a gente deseja consumir. E isso não é errado, como a Rosana muito bem pontuou. Somos seres desejantes, a gente deseja as coisas, a gente sempre vai desejar. Mas qual é o momento exato para eu poder ter isso, né? Qual o momento exato que eu posso realizar esse desejo? Né? Ou conversando com a Rebeca também hoje, quando a gente estava repassando, né, todos esses temas. Tem um problema gigantesco eu querer comer um Chester na minha virada de ano? Não. Tenho costume, tenho dinheiro? Também não. Nada me impede de me organizar financeiramente para que na hora que eu chegue final do ano, eu compre o Chester e não fico triste porque ele tá lá. Porque eu realmente planejei aquilo. Não foi algo que no impulso eu fui, comprei, me endividei para comprar aquilo. Então, são vários exemplos que a gente pode trazer nesse tema, mas eu acho muito legal quando a gente equilibra a necessidade e o desejo exatamente como você trouxe. Não são esferas totalmente diferentes, não são coisas que não vão se entrelaçar em algum momento. Elas vão. A forma como a gente vai agir em relação a elas que é o importante. A ação, eu acho que é uma palavra fundamental quando a gente fala de educação financeira. É. Nossa, você. Gente, eu vou ficar repetindo isso aqui, vai ficar meio chato, porque aí a Brenda fala essas questões assim, aí eu falo, tá bom, gente, aí eu falo o quê? Falo que tem que admirar. Admirar, né? E assim, por que é tão importante isso que você colocou e a maneira que você colocou, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos na dificuldade do dinheiro, nesse sufoco do final do mês, porque a gente acredita ainda que pensar em dinheiro é um modelo único. Perfeito. Exato. E não é. Quando eu penso dinheiro sobre a necessidade, eu penso no compromisso, na regularidade de pagamentos certos que eu vou ter que fazer. Porque se eu não fizer, eu começo a comprometer questões na minha vida que são fundamentais para que eu esteja bem, para que eu trabalhe bem, para que eu eduque meus filhos bem, para que eu viva em sociedade do modo mais harmonioso possível. Exato. E aí, olha que loucura. Quando eu penso dinheiro no desejo, eu vou ter que virar uma chave em uma parte desse pensar, que é: ou eu vou ter que me planejar, porque essa conta não existe ainda, Uhum. tá? Então, ou eu me planejo para ter isso em algum momento, ou eu já me planejei, eu tenho uma gavetinha onde eu tenho um dinheiro que eu posso já antecipar esse meu desejo. Perfeito. Qual que é o grande desafio aqui no desejo? Ele também conversa com esse meu eu social. Uhum. Se aqui eu fico sem o meu item de necessidade, eu tenho um impacto no meu eu social, aqui no desejo também. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo, em um país, em uma cidade, né? Você vai afunilando. Em um bairro, em uma comunidade, onde nós somos seres sociais, inclusive sob o ponto de vista do dinheiro. Exatamente. E o exemplo do tênis foi fantástico. A gente vê muito isso no uso da tecnologia. Uhum. Determinada marca de aparelho de celular
né? Determinada marca de carro. Nós temos o que nós chamamos dentro da sociologia de representações Com sociais. certeza. Muitas. Você trouxe da sociologia, e eu vou trazer um pouco do viés do marketing e da psicologia também agora, que é o que aquilo representa, que vai costurar diretamente. Tem muitas marcas que vendem não necessariamente o objeto. Às vezes o objeto é até inferior ao de outras marcas. Sim. Só que vai representar ser algo, vai representar um indivíduo como detentor de um espaço que outras coisas não representariam. E nem precisa ser o melhor aparelho, nem precisa ser o melhor objeto. Isso. Mas o status que ele representa coloca a gente numa posição diferente. E tudo isso é pensado, né? E faz parte do mundo que a gente vive. Isso faz parte do mundo que a gente vive. Não tem como eu chegar amanhã e falar assim, não, porque agora... Jamais. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim também, né? Então, é isso. Eu preciso, dentro desse meu processo do letramento financeiro, da educação financeira, e a gente vai ficar repetindo, sabe por quê, gente? Repetição é aprendizado. Então, eu vou repetir. Você vai falar, nossa, a Rosana tá falando isso de novo. Sim, que é, aprendizado, repetição é aprendizado. Então, dentro do letramento financeiro e da educação financeira, eu começo a aprender que eu penso diferente determinadas questões sobre o dinheiro. Uhum. A necessidade está dentro das despesas fixas, na maior parte das vezes, e eu vou pensar no dinheiro que eu tenho que ter com regularidade. Eu vou ter que honrar aquele compromisso, eu vou honrar aquela conta. Perfeito. Até porque se a gente passa um desejo na frente da necessidade, em algum momento eu vou ficar culpado. Culpado e em apuros. Porque eu vou abrir mão de algo que era extremamente necessário pra ter algo que eu desejo. E como que eu aproveito até isso que eu desejo? E a gente tem visto, né? E falando disso de uma maneira mais tranquila possível, tá? Sem julgar, tá? A gente vai olhar aqui pela parte do acolhimento. A gente não tá julgando. Exato. E o que a gente tem visto é muita dificuldade financeira, muito endividamento, muito problema, assim, às vezes de vulnerabilidade financeira, atrelados a esse fato de, no processo de tomada de decisão, da escolha, colocar o desejo como prioridade e comprometer as necessidades. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso aqui vai ter todo mês, a necessidade vai ter todo mês. Aí você vai buscar as estruturas, né, que a gente, dentro desse universo, chama das estruturas de crédito, né? Se você não tem aquela reserva de emergência, você vai buscar a estrutura do crédito. E para algumas pessoas, isso também agrava a situação, né? Por quê? Eu não estou dizendo que o crédito, ele não deve ser adquirido. E isso é uma falha muito grande do que, inclusive, vem sendo disseminado. Porque no mercado financeiro, no sistema, a gente sempre vai buscar o vilão e o mocinho. Tá? Eu consigo dizer para você que normalmente o crédito está na estrutura do vilão. Mas a gente vai realinhar isso aqui agora. Realinhar isso aqui. Por quê? Percebe o contexto? A gente veio de necessidade, desejo. Coloquei o desejo como uma prioridade acima da necessidade e tive que recorrer a algum lugar. Exato. O sistema tem alguém que vai lhe fornecer um crédito. Ou para você resolver essa questão que já aconteceu, ou para você, nesse desejo aqui, você se programar e buscar esse recurso para antecipar esse desejo. E aí você vai parcelar, postergar esse pagamento. Se você não tem esse entendimento de como essa estrutura funciona, é como se você estivesse me dizendo que você está indo lá buscar um dinheiro que você não vai pagar depois? Exato. Existe toda uma sistemática por trás disso. Porque se eu preciso de algo e alguém vai me emprestar algo, obviamente isso vai ser... Eu tô conseguindo algo com antecedência. Se fosse para mim conseguir isso eu por eu mesmo, eu teria um tempo, um prazo, um esforço. Então, tudo isso gera um custo. E esse custo veio através de uma tomada de decisão que eu tive antes.
Lógico, igual você falou, a gente vai vir de um local de acolhimento, a gente sabe que as coisas acontecem, a gente sabe que imprevistos acontecem. A gente sabe da dificuldade que é da gente se estruturar para conseguir ter uma reserva de emergência. É o que a gente vem construindo desde o episódio passado. Mas tudo vem de uma ação e de uma reação, né? Então tudo vem de uma tomada de decisão nossa. E como que isso é importante e é dolorido também falar, né? É dolorido pra gente todos os dias, porque a gente, vou repetir, a Rosana me ensinou que repetição é aprendizado, então vocês vão deixar eu repetir também. Porque a gente é perpassado por diversas coisas durante o nosso dia, por diversos sentimentos. Então, isso faz com que nós tomemos decisões erradas às vezes. E tudo bem, somos seres humanos. Mas a gente precisa entender, incorporar e também mudar isso ao longo do tempo, né? Então, é extremamente importante a gente enxergar o crédito nessa posição. Não é algo ruim. Eu consigo algo com antecedência através dele. Então, a minha tomada de decisão vem através disso. Eu gosto muito quando a gente fala, eu vou falar dois termos, e daí eu vou jogar a bola pra Rosana, que ela vai saber explicar muito melhor que eu. Então, tem uma diferença quando a gente fala de economia comportamental e uma diferença quando a gente fala de psicologia financeira. Psicologia financeira vem de todo um estudo, de todo um contexto que eu estou inserido biopsicossocial antes da minha tomada de decisão. A economia comportamental, ela vem no momento da minha tomada de decisão. Por que eu tomo essa decisão? E entender esses dois ambientes é basicamente... A gente falou disso até agora, só não tinha trazido os nomes para vocês. Porque entender por tudo que eu passo, até eu chegar no momento que eu tomo a decisão e por que eu tomo essa decisão, é importante para mim entender até o movimento de sistema e do mercado do crédito. Tá tudo interligado. Exato. Exato. E assim, eu vou abordar, né, essa questão da psicologia financeira e economia comportamental, mas eu vou voltar um pouquinho nessa sua fala do seguinte, né? A gente precisa, e quando eu digo a gente, é porque eu também me incluo, você Com se inclui, certeza. né? Todos nós, tá? Somos falíveis. Exato. Tomamos decisões erradas. Tomamos decisões corretas também. Inclusive, tomamos as melhores decisões que conseguimos naquele momento, né? Exatamente. Em que algo está acontecendo. Mas eu não posso me esquecer que há consequências. E que eu não posso, diante dessas consequências, sempre buscar a resposta da falha, do erro, do acontecimento no outro, no externo. É importante que eu faça a minha leitura reflexiva. Que parcela dessa questão é minha? Exato. Porque um dos maiores desafios da mudança de hábito, inclusive com o dinheiro, tá? É o tanto de tempo, Brenda, que a gente fica olhando pra fora. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Ah, porque eu não aprendi isso. Porque eu não dão educação financeira na escola. Porque lá no meu trabalho acontece isso. Ó, o outro teve a promoção e eu não tive. Assim, ó, o mundo está contra você. Quem nunca teve essa fase na vida? Eu já tive. Ah, o universo está conspirando contra mim. Cada passo que eu dou, as coisas vão errado. Gente, quando chegar esse momento, eu vou pedir para você sentar no quartinho do isolamento. Você vai para o seu quarto. Lembra de mim. Você vai sentar na sua cama e você vai fazer o exercício inverso. O que nessa situação é parte de minha responsabilidade. Tudo tem uma escolha e uma consequência. Aí você vai pensar numa outra situação similar e você vai fazer essa pergunta: que parte disso é minha responsabilidade? E o que eu tô querendo fazer aqui não é que você se sinta culpado pelas coisas que acontecem do ponto de vista financeiro na sua vida, mas é que você entenda o seguinte: o sistema vai te oferecer o lugar para você multiplicar o seu dinheiro se você tiver uma capacidade de acumular e poupar. O sistema, o mercado financeiro, ele vai te dar uma oportunidade de você tomar dinheiro quando você estiver em dificuldade financeira ou quando você quiser antecipar um desejo.
E você pode usar os dois. Fazendo toda a análise e o entendimento de que você está tomando aquelas decisões pelas questões adequadas e os entendimentos corretos. E normalmente, antes disso, vem esse nosso pensar, necessidade e desejo. Vai por mim, viu? Então, quando for lá pro quartinho para pensar, para refletir, lembre dessas coisas. E aí a gente vem para essa questão da psicologia financeira e da economia comportamental. A psicologia financeira, ela vai trabalhar mais essa nossa questão, o comportamento do ser humano, indivíduo, sua história, seus contextos, suas crenças, no manejo do dinheiro. Exato. Né? Então, por exemplo, Brenda, o que seu pai falava sobre dinheiro para você quando você era criança? Nossa, passa um filme na cabeça, né? Mas pega Então, alguma coisa que assim, Rosana, quando eu penso em dinheiro e tem a imagem do meu pai, tem uma palavra. cuidado. Cuidado. E aí percebe? Essa criança pode ter ouvido isso como tenha cuidado com o seu dinheiro, ou assim, cuidado porque o dinheiro é perigoso. Exato. Olha só, tô dando aqui, ó, Aham. coisas rápidas aqui. E aí, quem é a Brenda hoje com dinheiro? Às vezes é uma pessoa medrosa. Sim. Não arrisca em determinadas situações onde envolve o dinheiro, né? Quer guardar o máximo que pode, acha que toda hora vai acontecer alguma coisa. Sim. Ou nem quer o dinheiro, porque o dinheiro representa um perigo, porque se você tem que ter cuidado. Exato. E eu acho que a gente, toda vez que a gente fala dessa influência que a gente tem, a gente vai para um lado ou para o outro, que daí é o que a gente fala da repetição. Ou eu repito isso, ou eu vou para um lado de extremo oposto. Então, a forma como o ser humano, ele funciona, quando ele é condicionado a algo, é lindo de se estudar, a gente brinca. E Lindíssimo. somos duas suspeitas nessa mesa. Mas isso que a Rosana trouxe é fundamental quando a gente fala da psicologia financeira. Porque isso vem de um contexto familiar, vem de um contexto social, vem de um contexto de nação, vem de um contexto de grupo, vem de um contexto gigantesco. Nada é imutável, mas tem coisas que a gente traz em essência, por conta que a gente foi por muito tempo moldado a algo. Então, não é que você nunca vai conseguir lidar melhor com dinheiro. Pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade por conta de tudo que você passou, né? E a psicologia financeira que traz tudo isso, né, Rô? Isso, né? Porque a hora que você se entende, você se reconhece, você tem um padrão estabelecido de como o dinheiro acontece ali com você. Você vai buscar os ajustes que forem necessários e a continuidade daquilo que tá dando certo, né? Exatamente. E se aprimorando. Na economia comportamental, a gente inclui mais um elemento nisso, que é a ciência econômica, né? Então, na economia, a gente parte do princípio de que o homem econômico... Ai, agora eu vou falar uma palavra bonita, porque eu vou gastar meu conhecimento aqui. É o homo economicus. Chique, tá? Ai, não é lindo? A gente, edição coloca na legenda depois aí, tá? A gente A coloca. economia, ela fala do homo economicus. O que é esse homo economicus? É o homem racional, o homem que faz contas antes de tomar decisão, que olha como o mercado financeiro está, como a economia de um país está, do globo. Ele é um homem racional. Uma ciência muito nova surge, ela é nova, né? Ela vem agora aí, final do século XX, início do século XXI, que é a economia comportamental. Que ela vai olhar para esse homem de uma maneira diferente. Ela vai olhar para esse homem como um homem que não é tão racional. E quando ele tem que interagir com esse mercado, com esse sistema, ele tem ali alguns vieses comportamentais. Ele tem heurísticas. E aí, só pra gente não aprofundar e dificultar esse negócio, mas é legal. Pesquise pra estudar, porque é bem legal, hein? Mas, por exemplo, a gente pode ter como um viés comportamental
vamos ver algo muito comum, assim, pra todo mundo Um entender. efeito manada. Efeito manada. Né? O que é o efeito manada? Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas estão correndo, corre todo mundo. Aí sai todo mundo correndo junto pra comprar algo, pra vender algo. Você vê aquele conglomerado de gente num quiosque do shopping, E, todo mundo saindo com gente, sacolinha. Você tem R$20, você não tem R$20. Mas você vê que aquele produto tá R$20 e era 200. Aí tem outro viés envolvido também, que é o da referência. entendeu? Mas tem muita. Tudo que a gente. Eu entendo a felicidade da Rosana falar sobre Eu isso. fico E alucinada, agora eu vou porque ter que amo. cortar depois, senão a gente não vai parar. Mas toda tomada de decisão que a gente tem, principalmente relacionada à compra, vem dessa nova ciência que a Rosana desenhou e tem muitos vieses e heurísticas envolvidos. O efeito manada é igual a Rô falou. Você vê alguém fazendo, você vai junto e você executa. Com outro exemplo, eu complementei o exemplo dela e eu falei assim, se algo era R$100 e agora tá 20, a minha referência é que ele era 100. Então, pra mim, vai fazer sentido levar ele agora. Porque eu estou sentindo que eu estou tirando uma vantagem, de certa forma, disso. Exato. Agora, isso era uma necessidade ou era um desejo? Ou era um desejo que surgiu naquele exato momento, né? Então, a gente precisa... Quando a gente começa a pensar isso, vocês vão começar a fazer isso também. Dá um boom na nossa cabeça. E assim, algo que é muito importante, olhando para essas duas ciências, né? Você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você não tá olhando para isso, você não tá prestando atenção, mas o sistema, o mercado, e quando eu digo sistema, o mercado, eu tô falando empresas, comércio, indústria, eles usam isso desde a confecção de um pacote de salgadinho até no carro que vai passar, num carro novo que está sendo lançado e que vai sair uma propaganda na televisão ou na internet. Tá tudo costurado. E Tá faz tudo parte costurado. do sistema que a gente Aí assim, vive. mas então, porque eles são maus. Gente, é um mundo. É um mundo. Você está inserido neste mundo. E a tomada de Tem que decisão... aprender. Não precisa ficar toda hora só brigando, né? com Exato. E a tomada de decisão, ela vem de nós mesmos. isso. Sim. Então, quem no final toma a decisão de entrar na fila e sair com o produto de R$20, fui eu. Eu decidi fazer isso, né? E por isso a importância de se trabalhar este tema. Porque a gente passa a enxergar as coisas diferentes. Vai ser num piscar de olhos que você vai enxergar diferente, vai deixar de fazer? Não, vai ser. É difícil pra gente entender a teoria. É um não exercício. exime a gente de cair nessas armadilhas no dia a dia. Exato. De forma alguma. Porém, você fica um pouco mais atento e você vai tomando certos tipos de cuidado, né? E costurando nisso, né, do que a gente entende como algo extremamente necessário, que a gente precisa, que a gente deseja, e aquilo que a gente considera algo grande. A Rô, ela comentou um tempo, nem lembro, mas foi no outro podcast ou se foi nesse, porque a gente conversa sobre esse tema diariamente. Mas que a gente tem a mania de acreditar que algo vai ser sucesso só quando é algo grande. Então, quando eu ganhei na Mega Sena, quando eu consegui conquistar aquela casa, ou aquele carro, ou aquele bem muito grande. E a gente exime o fato de que praticamos pequenas conquistas todos os dias, inclusive com as nossas contas fixas. Né? Como que você enxerga isso, Rô? Você acha que facilitaria pra gente se a gente conseguisse entender como sucesso também coisas pequenas? Completamente. Facilitaria em tudo, né? A gente vem de um processo de uma evolução enquanto ser humano, onde as grandes conquistas são celebradas, né? Eu acho até bonito, porque a gente começa a lembrar da história, né? Uhum. As conquistas dos reinos. Percebem como isso É vem na nossa histórico. criação, né? Nas nossas narrativas de vida. Então, quando passa na faculdade, quando tira a carteira de motorista, quando são marcos. E a gente começa a ficar condicionado, principalmente em relação ao dinheiro, a fazer essas marcações. Uhum. Então, só se eu tiver o carro X, será maravilhoso. Só se eu tiver o tênis Y, será maravilhoso. Só se eu tiver a casa no lugar tal, vai ser maravilhoso. E a gente esquece que o processo dessa evolução talvez tenha que ser muito mais comemorado. E é isso que a gente traz aqui
É difícil, mas quando a gente encara isso como a nossa realidade, a gente começa a pensar melhor, refletir melhor sobre o dinheiro, tomar decisões melhores para fazer as coisas acontecerem do melhor modo possível. Com certeza. E isso eu acho que é até um fechamento para tudo que a gente está conversando, né? Para tudo que a gente está falando aqui. Pensando em tudo isso que a gente trouxe, Rô, de necessidade, de desejo, de planejamento, de letramento financeiro, economia comportamental, psicologia financeira. Nossa, a gente falou muita coisa Você nesse. Esse aqui vê? a gente deu uma esticada. Qual conselho você daria para quem hoje se encontra enrolado? Para quem se encontra enroscado, para quem tá ali naquela situação que realmente tá ouvindo a gente, tá entendendo a gente, mas fala assim, putz, mas ela não sabe realmente o quão atolado eu tô, né? Qual conselho você daria? Você partiria desse pressuposto da ação, de uma pequena ação, da onde que você sairia? Eu sairia da aceitação. Bonito, gostei. Por quê? Quando a pessoa chega num estágio de uma dívida, um endividamento sufocante, foi porque em algum momento ela não aceitou que a situação já estava complicada. Uhum. Muito bem pontuado. Então, o que eu faço? Eu aceito. Eu aceito. Eu vou abrir o envelope da fatura do cartão de crédito. Uhum. Eu vou ouvir a pessoa que tá me ligando pra cobrar, pra ouvir a proposta que ela tem. Tem proposta? Eu consigo reparcelar isso, refinanciar. Gente, é o melhor cenário? Não é. Mas eu preciso partir de algum lugar. E esse primeiro lugar é aceitar que isso existe. É um desafio, mas tem solução. Pode não ser a solução mais adequada. Uhum. Pode não ser a solução que eu queria, mas tem solução. Pode não ser no tempo que eu quero que isso esteja resolvido, mas tem um tempo em que dá para resolver. Então, eu preciso aceitar primeiro. Aceitou, elaborou, aí vai para ação, resolver e tirar esse padrão de comportamento, né? Já dentro de uma reflexão melhor daquilo que está colocando em dificuldade. Você fala dos meus fechamentos, mas, gente, eu quero terminar agora com esse corte, com ela falando isso, mas eu tenho mais uma pergunta, porque ficou incrível, né? Mas é pra fechar mesmo, e agora aquele nosso ritual padrão que você já Tá. conhece. Dessa vez você não tá sendo pega de Tá, surpresa, não tô, tá? tá vendo? Já aprendi. Dessa Repetição vez é não- aprendizado. É, comprovando na prática, na mesa do podcast. O que é e como fazer nesse contexto, né? No primeiro episódio eu perguntei pra você o que era crédito, o que era fazer, e você respondeu lindamente. Tá. Mas nesse contexto de tudo que a gente conversou hoje, principalmente nesse último aspecto, né, da pessoa realmente entender e aceitar aquilo, o que é fazer nesse contexto? É você... esse fazer, ele... Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Aí, ó. Mas vamos lá, vou conseguir. Esse fazer, ele vai estar relacionado a você se reconhecer em quem você é. Uhum. Os seus defeitos nas suas qualidades. E tirar essa projeção, né? Uhum. Que é isso. Eu preciso entender o que eu necessito. E a partir disso, fazer o que é necessário para manter o que eu necessito. Bonito também, gente. Um ótimo corte, tá? A necessidade, eu vou fazer outras coisas Uhum. para os desejos, né? Eu vou fazer outras coisas para atendê-lo. Mas primeiro eu preciso fazer aqui o da minha necessidade, o que é importante para mim, o que é para mim e vai me manter estruturado para eu seguir conquistando todos os desejos que eu posso. E que a gente merece também, né? Com certeza. É o que a gente fala. Nada é impossível no sentido de que eu não posso desejar. Eu posso desejar aquilo. Como eu planejo para chegar até lá é onde tá a diferença e é onde eu e a Rô, a gente tá aqui para ajudar você a conseguir. Isso.
Rô, vou finalizar o episódio de hoje com muita dor no coração, mas sabendo que logo mais a Logo gente... tem mais. Logo tem mais, logo a gente se falará novamente. Então, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Muito obrigada por toda a contribuição. E você que tá aí ouvindo e assistindo a gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Tudo que a gente citou, a gente comentou aqui, a gente vai deixar aqui na descrição do Spotify, do YouTube, para você poder se localizar. Se tiver interesse em saber cada vez mais, pergunta pra gente, manda um comentário, manda um direct. A gente vai estar aqui à disposição para te ajudar a destrinchar cada vez mais aquilo que você tiver interesse em aprender. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse impulso de comprar e como que isso é muito difícil da gente se segurar e da gente entender. Então, fica ligado, liga aí o sinal de notificação, porque quando sair o próximo episódio, você já vai estar com a gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca consigo acertar isso, porque eu nunca vou saber a hora que vocês vão estar ouvindo e assistindo a O gente. importante é assistir, gente. Exato. É a gente conseguir criar essa comunidade. Exatamente. Estarmos juntos todos os meses, trocando ideia. Porque eu falo assim, trocando ideia, parece que só a gente que fala aqui sozinho, né? Nada. Não, as pessoas estão lá, ó, respondendo, pensando do outro lado. E o que vocês falarem e pontuarem aí pode ser tema de discussão nessa mesa, então traga pra gente que a gente tá sempre à disposição. Gente, um beijo e até o próximo Podfaz. Tchau. Podfaz, podcast da Crefaz.